Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar da terceira temporada de Picard. Estamos no quarto episódio intitulado Situação Sem Vitória, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui com todos os spoilers do mundo, tá? Então se vocês ainda não assistiram, tá? Dá uma paradinha aqui, vai lá, assiste o episódio e depois volta aqui porque eu vou liberar os spoilers geral aqui, tá? O que eu posso falar desse episódio inicialmente? Gente, esse foi o melhor episódio até agora, tá? Ele realmente foi um episódio muito bom em termos de construção de personagens e termos de interação entre personagens, muito bem escrito, tá? Você não privilegiou um personagem em detrimento de outro, né? Isso ficou muito interessante, tá? Realmente a gente vê um trabalho de equipe muito bom entre os personagens, uma interação muito boa entre os personagens, diálogos excelentes, tá? Realmente a coisa atingiu um nível de excelência, entendeu? Que na minha opinião não tinha sido atingido até agora. Eu tô falando para vocês, é uma série boa, tá? É uma série que está realmente trazendo muita esperança para os trekkers, né? Muitas expectativas, tá? Mas eu acho que esse episódio ele conseguiu ser fora da curva, ele conseguiu ir além, né, das expectativas, né, altas, né, desse público trekker aí que está tão sedento por coisas boas, no caso, né? Mas vamos tentar pegar o fio da meada com relação ao episódio anterior, né? A gente se lembra que o Picard tinha sido expulso da ponte, né? Pelo Riker, né? Depois daquela tentativa mal sucedida de ataque a Shrike, né? No caso, né? E aí o Riker ele ainda tenta ver alguma alternativa, né? Com a tripulação e a coisa chega a um ponto em que não há saída, né? Realmente eles estão presos dentro de um poço de gravidade, entendeu? A nave sem energia nenhuma, né? O pouco de energia que vai usar a nave vai acabar com suportes de vida, vai acabar com tudo e eles vão morrer sufocados. E eles estão ali só esperando a morte, né? A coisa foi só esperar, a coisa era só esperar a morte mesmo, né? E o Hiker vai lá, né, falar com o Picard, né? A gente tem até uma alusão, né, o que a gente via muito em TNG, né, que quando o Picard estava lá no escritório dele, ele tocava a campainha, ele gritava "Come", né? E o Picard conseguiu fazer, né? O Patrick Stewart velhinho conseguiu fazer o mesmo "Come", né? Lá de TNG, né? E o Hiker entra, né? Vai conversar com ele, vai conversar, expõe a situação, né? Aí quando o Picard vai começar a pedir desculpas, né? Vai ser aquele Picard submisso, né? Que a gente viu nas duas primeiras temporadas, o Riker fala, para de pedir desculpa, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, bem o que o Matala estaria falando, né? Para o Picard, né? E para os produtores dos dois primeiros episódios. Para com essa coisa altamente submissa, né, altamente humilhada, coisa e tal, né, volta a ser o capitão. E ele chegou e falou, né, não, chegamos ao fim da linha, né, a nossa vida, a nossa amizade chegou ao fim da linha, né, eu sugiro que você vá procurar o seu filho, né, para bater um papo, para conversar com ele, né, no caso, né, porque eu não tive oportunidade de fazer isso, né. Eu vi meu filho indo a 7 palmos embaixo da terra, né, aquela escuridão, aquele infinito imenso. Eu decidi desligar, vamos dizer, o ensino interruptor da emoção, só que a nossa Marina Sirtis, né, a nossa conselheira Troy, esposa dele, né, por ser uma espécie betazoide altamente emotiva, ela não tinha, né, como desligar, vamos dizer assim, esse interruptorzinho de emoção como o Hiker fez, e o Hiker deu uma fugida ali, né, e foi junto com o Picard para essa missão, porque ele não estava sabendo lidar com a situação da Troy não aceitar, né, a morte do filho, aquele negócio todo. E aí o Picard vai conversar com o filho, né, e fica aquela coisa, né, os dois lá conversando, finalmente eles se entendendo, né, sem um dar patada e forinha no outro, como os diálogos que a gente vê muito na Era Kurtzman, né, eles conversando ali numa boa, né, e o episódio parecia ir para um caminho de uma coisa muito chata, né, ele parecia ir para um caminho de uma coisa muito chata, só que dois personagens aí salvaram o dia, né, e interessante isso, né? Porque foram duas personagens femininas, né? Na semana do Dia Internacional da Mulher, né? Claro que
obviamente eu entendo que não foi uma mera coincidência isso, né? Mas que personagens são essas, né? Primeiro, né, a nossa 7 de 9, né? Que ela tá correndo atrás do Metamorfo, ela conversa lá, né, com o Hiker, né? O Hiker fala para não divulgar isso para a nave, que a moral da nave já está muito baixa, que ela pode trabalhar, vamos dizer assim, de forma subreptícia ali, né, as escondidas, coisa e tal, né? E ela vai justamente, né, pedir conselhos para o Capitão Shaw, né, no caso, né, que está lá jogado lá no estaleiro lá, coisa e tal, né? Aí o Capitão Shaw fala que ele se esconde num balde, né, que os metamorfos, né, se escondem no balde, né? Todo mundo sabe disso, né? Menos a 79 que estava lá na Voyager, né? Ela não deu mais voltinhas em DS9, ele nem conheceu o Odo, né? Aí ele disse, né, eles se escondem num balde e eles deixam um resíduozinho, uma gosminha, né, aquelas gotinhas, né, que ficam no fundo do balde quando você molha o balde, eles deixam também, né. Eu pensei que saía tudo, né, mas bom, o balde ficava sequinho, não, mas fica uns resíduozinhos lá, né, segunda série. Aí ela ficou procurando balde, então ela foi uma figura ativa no episódio, né, correu atrás do Metamorfo, achou o Metamorfo, chegou a correr atrás do Metamorfo, né. Então ela, vamos dizer assim, deu ação, né, para uma situação de terra arrasada, de terra vencida no episódio. Isso foi muito interessante ver a 7 de 9, né? E ela se entendendo, né, com o capitão dela depois de toda aquela crise que eles tiveram por ela desobedecer as ordens do capitão, né? Foi bem interessante isso também, né? E a outra personagem que realmente salvou o dia, realmente, foi a nossa doutora Beverly Crusher, né? Que a galera lá toda deprimida, coisa e tal, aí você dava, um personagem passava assim pela enfermaria passando, né? E a Beverly Crusher lá só fazendo uma contagem regressiva, assim, 4, 3, 2, 1, e daqui a pouco tudo balançava, né? E ela lá, toda hora, 5, 4, 3, 2, 1, e a parada balançava, aquele negócio todo, né? E a gente, assim, tem alguma coisa aí. A doutora Crusher tá procurando alguma coisa aí. E ela acaba, né, dizendo lá, né, ela usa umas tecnobabbles lá, entre matéria de conversão de matéria e energia, coisa e tal. E no final das contas, toda essa tecnobabble era para dizer o quê? Que a nebulosa, né, uma suspeita, né, que já se tinha, que já estava sendo ventilada nos episódios anteriores, né, de que a nebulosa é um organismo vivo e que ela vai parir, que eles estão dentro de um útero, e que essas contrações da nebulosa provocam ondas de energia que a Titan poderia usar essas ondas de energia para se abastecer e fugir da nebulosa, né? Só que aí era uma coisa muito arriscada, né? Ela conta isso pro Picard, né? Aí o Picard, que estava lá de papo com o filho dele, né? Começa a maquinar uma forma de resolver o problema, né? Junto com o filho dele, com o Jack Crusher, né? E aí eles vão, os três, né, vão levar a ideia pro Hiker, né, a Beverly Crusher, o Hiker, o Picard e o Jack Crusher, né. O Hiker no primeiro momento fica reticente, mas depois o Hiker também dá umas contribuições, ou seja, essa conversa em grupo entre esses personagens, né, ancestrais, entre esses personagens icônicos, e o Jack Crusher agora que está começando a virar um personagem interessante, né, não uma pessoa que, vamos dizer assim, um filho revoltado, esse negócio todo, a coisa funcionou muito bem, né? Essa conversa em grupo entre os quatro personagens, com cada personagem ali dando uma contribuição, foi muito interessante. E uma coisa que tem que ser falada, que é muito importante de ser falada, é o seguinte: quando o Picard e o Jack Crusher estão conversando, né, eles estão lá num holodeck lá simulando o bar panorâmico, né? E você tem também uma galera lá também conversando, coisa e tal. O Capitão Shaw entra, né? E o Capitão Shaw ele começa a dizer que estava, né? Outra suspeita também que acabou se confirmando, tá? Que o Capitão Shaw estava na batalha de Wolf 359 quando o Locutus lá tocou o terror e matou geral. E ele botou, né, a culpa no Picard ali, né? Começou a vomitar ódio contra o Picard na frente de todo mundo. O próprio Jack Crusher começou a querer defender o pai. E o Picard falou, não, eu estou entendendo, eu entendo a tua situação, e foi embora do holodeck, né? Todos os outros tripulantes que estavam ali no holodeck também fazendo uma espécie de despedida entre eles, começaram a olhar com um ar de reprovação pro Capitão Shaw, e ele reconheceu que foi um babaca ali, no caso, né? E isso
serviu para unir ainda mais o Picard, né, com o filho dele, o Jack Crusher. Isso foi uma coisa muito importante, foi uma contribuição importante, né, na babaquice do Capitão Shaw para você fazer isso. Agora, o grande detalhe foi o seguinte: para fazer todo esse plano, para você aproveitar essas ondas de energia, né, a engenharia era uma engenharia antiga, de 20 anos, e os tripulantes novos, né, da Titan não conheciam muito bem o esquema de funcionamento da engenharia, vamos dizer assim, né? E aí quem conhecia direito aquilo era um, como é que eu posso dizer, era um oficial mais antigo, que era o Capitão Shaw, né? Aí o Capitão Shaw foi tirado lá do ostracismo e trabalhou na engenharia em grupo com a própria N. Carência, né, o A7 de 9, né, para botar o plano em curso, né, no caso, né. E aí, inclusive, né, a filha do LaForge foi ajudar, mas na verdade a filha do LaForge era o transmorfo, né, e a 7 de 9 descobriu isso e acabou, né, matando lá o transmorfo, né. E o Capitão Shaw, como é que você sabia disso? Porque ela me chamava, porque a LaForge ela me chama de 7, né? Ela não me chama de Annika como você me chama, ela me chama de 7 por uma questão de respeito, né? Aí o Capitão Shaw decisão inteligente, falou um negócio lá, a coisa tá, continua a trabalhar. Então o Picard também, né? Ele também vai ter uma participação importante na coisa, porque o Riker ele vai organizar tudo, né? Para fazer essa tentativa de fuga, né? E ele vai dar o comando para o Picard, porque o Picard tinha experiências de navegação às cegas, né? Ele tinha uma experiência de navegação às cegas com o Jack Crusher, mas não com o Jack Crusher, filho dele, mas o Jack Crusher, o primeiro marido, né, da Beverly Crusher, né, no caso, né? Que ele tinha ido lá pegar uma mulher junto com o Jack Crusher e eles ficaram na volta, né? Sem sensores, deu um problema lá na nave auxiliar que eles tinham pego emprestado, entre aspas, né? Roubado, né, no caso, né? Aí deu um problema de energia lá, eles tiveram que viajar às cegas até Stargazer, né? Então o Picard, né, vai assumir o comando da Titan, né, para fazer essa navegação às cegas, essa navegação manual sem sensores, né? E ele também vai ter a sua participação importante a ele, vai usar o Engage lá, coisa e tal, o filho vai ajudar, esse negócio todo. E aí eles conseguem fugir, né? Porque a Shrike já está indo para dentro do poço de gravidade para tentar atacar eles. E o Riker, né, vai também ter sua participação especialíssima aí, né? Outra coisa que o Riker faz de importante também que é pegar um asteroide com um raio trator e jogar no Shrike, né? Quer dizer, aí foi a parte piu-piu-piu da coisa, né? E aí eles conseguem entrar em dobra e conseguem fugir, né? E aí interessante a gente ver o final do episódio, né? Que deixa vamos dizer assim, um gancho, né? Para os próximos, né? Que você vê o Jack Crusher, né, sendo atormentado lá por visões, coisa e tal, né, por uma voz que fica chamando ele no fundo, né, e visões aterrorizantes assim, né, então é o gancho para a próxima coisa, né. O Picard, inclusive, fala no diário de bordo, né, que estamos fugindo agora, que a gente ainda não sabe quem é a Vadik, aquele negócio todo. Então você fecha esse episódio perfeitamente, eles fogem do poço de gravidade, eles fogem da Shrike, né, no caso, né, com esse trabalho de equipe muito bem coordenado, muito bem escrito, né, dentro dessa interação entre os personagens, e o final ainda fica em aberto para a história prosseguir, e você já coloca uns elementos ali para a história prosseguir, principalmente em cima do Jack Crusher, que é figura, né, vamos dizer assim, central na trama, né, de uma certa forma, né, porque é ele que está sendo procurado pela Shrike, né, e a impressão que dá, né, que a própria Vadik carrega, né, um metamorfo dentro dela, né, ela corta a mão lá, corta o braço lá, ela é metamorfa mesmo, tem um metamorfo dentro dela, começa a dar ordens para ela, né, ele é que manda ela, a Shrike, né, que atacar, né, entrar no poço de gravidade e atacar a Titan, né, e a própria Vadik fala, né, que era uma coisa perigosa, mas ele não queria saber, ele mandou que eu não sei o que se vocês não obedecerem minhas ordens, que vocês vão estar correndo perigo, aquele negócio todo. E também aparece esse vilão aí que sai, né, de dentro, né, da Vadik, lá uma gosma que vira uma caveira, não, um negócio pavoroso, uma coisa bem de cena de, sei lá, de filme de terror da Hammer, né, de repente, né, pra gente dar uma puxada lá de trás, né, Hammer, né, quem não conhece, é aquela produtora inglesa de filmes de terror que tinha só o Peter Cushing, que tinha só o
o Christopher Lee, só essa galera aí que fazia os filmes do Drácula, né? Então tinha uma parada meio parecida lá, que tinha umas gormas nojentas lá de metamorfose, essa parada toda aí. Então, gente, é isso, tá? Foi um episódio realmente empolgante, foi um episódio que você termina e fala assim, pô, esse episódio foi bom pra caralho, mano. Desculpa, gente. Esse episódio foi bom pra caramba, esse episódio foi bom demais, né? Esse episódio foi muito, muito, muito bom. E você fica com vontade de ver mais, entendeu? E você termina esse episódio assim com a alma lavada e você pensa assim, o Terry Matala está realmente ressuscitando esse negócio, cara. O Terry Matala está realmente tirando, entendeu? O poço de gravidade, de mediocridade que Jornada nas Estrelas estava nos últimos anos aí, entendeu? E, sabe, é muito interessante você perceber que isso está coincidindo, sei lá, com o fim de Discovery também, né? Desculpa, gente, tem gente que está falando, não, é sempre chato uma série acabar, cara, Discovery. Eu confesso a você que eu também estou um pouco triste, né? Tô um pouco triste também, tá? Bom, tudo bem, tá? Eu sei que tem gente que gosta, não vou ficar aqui reclamando, coisa e tal, mas vida longa e próspera para todos, tá? E numa outra oportunidade a gente continua a conversar sobre picar com vocês aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.